Olá, seres do submundo. Como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Lembrando a todos que na próxima sexta-feira a gente vai ter um cinema especial lá no Connect World, um mundo virtual onde a gente pode conversar, onde vocês vão poder conversar e interagir comigo. Muita gente tem vontade de fazer perguntas, de tirar curiosidade, frente a frente. Bom, a gente não vai estar frente a frente por causa da pandemia, mas lá a gente vai ter um contato também bem legal. Vocês vão gostar da plataforma. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, a entrada é grátis, só confirmem a presença de vocês, tá bem? Vamos para a nossa história. Eu sou o Bruno Lima e esse é o Submundo Terror. Submundo Terror. Estou escrevendo essa carta porque não suportarei mais o peso desse segredo sozinho. Estou aproveitando esse breve momento de lucidez, pois não tenho muito tempo. Daqui a poucos minutos estarei dopado de remédios novamente. Mas antes disso, quero que você saiba desse segredo horrendo. Eu era um cara normal, bastante tímido até. No auge dos meus 20 anos, saí de casa rumo ao meu primeiro emprego como ajudante de cozinha em um restaurante fast food. O serviço era horrível. Uma longa jornada em pé, andando de um lado para o outro, sem o mínimo de descanso. Meus colegas de trabalho sempre me chamavam para curtir um happy hour, mas eu sempre recusava. Eu não era muito de beber. Preferia ficar em casa lendo algum livro e descansando minhas pernas na minúscula kitnet que eu tinha alugado. Nas minhas folgas, eu ia no cinema ou ia visitar meus pais. Mas naquele final de semana, eu tomei a decisão mais errada da minha vida. Eu decidi sair com os meus amigos de trabalho. Eu não os conhecia muito bem, mas sabia que gostavam de bebedeira e curtição. O Jonas fazia tipo um aventureiro, topava qualquer coisa. A Sabrina era a namorada dele e seguia o mesmo ritmo. Karen era mais tranquila, e já ficava evidente o quanto eu estava afim dela. Eu pensei em recusar o convite deles, só que eu estava tão cansado da minha rotina que acabei aceitando. Fomos para um barzinho, tomamos algumas cervejas e depois o Jonas nos olhou empolgado após guardar seu celular no bolso, alegando que havia uma festinha na casa de um tal de João. Eu não queria ir, até porque eu não conhecia esse João, mas acabei cedendo à pressão social e concordei. Chegando na casa do tal João, já me senti desconfortável com a música alta e com o teor das letras. Mesmo assim, por educação, decidi ficar mais um pouco. O João era um cara bem calmo, não gostava de dançar, nem era muito extrovertido, e também nem parecia ser o dono daquela casa que estava tocando aquelas músicas. Sua simpatia e educação foram suficientes para me deixar mais à vontade. Fiquei conversando com Karen na sala, enquanto os outros sumiram casa dentro. A festa estava legal. Já tinha alguns casais se pegando pelos corredores. Uma galera dançava perto do som. Quando olhei na cozinha, uma onda de choque percorreu meu corpo. O Jonas, mexendo em um pó branco em cima da mesa de mármore com suas mãos ágeis, ficava brincando com aquele pó, usando seu cartão de crédito e uma nota de R$50 enrolada em formato de canudo. E aos poucos, administrando pequenas doses para os interessados que passavam por lá. Quando passamos perto dele, ele nos chamou dizendo que tinha preparado aquela carreira de pó especialmente para nós. Mas eu recusei, tentando não parecer careta e alegando que estava tranquilo, embora estivesse completamente constrangido. Depois disso, segui para os fundos da casa. Aos poucos, a festa foi perdendo ritmo. As pessoas foram saindo, até que restou apenas eu, Jonas, a Karen, Sabrina e o João. O grande relógio da parede marcava 2h50 da manhã. O relógio foi o primeiro detalhe que reparei ao entrar na casa de João. Em uma época em que tínhamos celulares e relógios de pulso, ter um relógio de parede igual aquele passava a imagem um tanto antiquada. Em meio às nossas conversas,
O João se levantou perguntando se queríamos ver uma coisa interessante, mas saiu antes que pudéssemos responder. Logo em seguida, voltou com uma caixinha de madeira do tamanho de uma caixa de sapato, com inscrições entalhadas em algum idioma que eu não soube identificar, onde ele abriu e tirou alguns cogumelos ressecados. De repente, pareceu que o ar da sala estava mais denso. Quando olhei novamente para o rosto do João, ele estava com uma expressão sombria, e um pequeno riso ameaçava brotar em seus lábios a qualquer momento. Karen olhou curiosa para nós, enquanto Sabrina olhava para os cogumelos como se fosse uma pessoa faminta esperando para provar um prato novo. Eu perguntei o que era aquilo, olhando receoso para a pequena caixa de madeira aparentemente muito velha. E o João respondeu exultante que aquilo era um cogumelo alucinógeno que só crescia em uma tribo isolada da Namíbia, na África. A Karen perguntou como ele tinha conseguido aquilo, mas aparentemente ela nem se importava com a resposta e queria experimentar aquilo também. Comprei na Deep Web. Sua entonação era de alguém que estava dando uma resposta óbvia. Vendo como eu estava receoso e talvez entendendo minha posição ali, o Jonas perguntou ao João qual era o barato daquilo. E o João explicou que era inofensivo e que os tribais acreditavam que a fumaça desse cogumelo os faziam espiar o mundo espiritual e ver seus deuses, mas que na verdade só dava uma brisa para os caras. Dito isso, ele tirou da caixa uma espécie de cuia de madeira e um pequeno bastão. Amassou os cogumelos na cuia com um pedaço de pau até virar em pó. Por um instante, tive a impressão que seus lábios mexiam como se estivesse sussurrando alguma coisa enquanto amassava os cogumelos. Mas achei que era só impressão minha, pois meus sentimentos estavam confusos diante da ideia de experimentar um tipo de droga pela primeira vez. Depois de estarem reduzidos a pó, o João botou fogo nos cogumelos e a fumaça encheu toda a sala. De início, nada pareceu mudar, mas cerca de 30 segundos depois, eu comecei a ficar tonto. A fumaça não tinha cheiro nenhum, mas algo realmente envolvente começava a mexer comigo. Comecei a ver luzes piscando à nossa volta. As coisas pareciam se mexer em ondas, outras coisas pareciam estar submersas na água. Os sons da música e do ambiente se misturavam com sons que eu não sabia identificar. Em um instante, não sabia mais onde estava nem o que era real. Então, era assim o efeito das drogas. Logo comecei a sentir uma dormência nos pés e nas mãos. Depois, os braços, pernas, até ficar completamente imóvel. Foi aí que o horror começou. Tudo silenciou de repente. Havia uma angústia no ar que eu não sabia explicar. Eu estava sentado no sofá. Tentei me mexer, mas eu estava imóvel. Minha visão periférica não encontrava ninguém. Logo as luzes se apagaram e uma festa de luz vermelha começou a brotar debaixo da porta do banheiro, que ficava de frente para onde eu estava. Então a porta foi se abrindo lentamente e um odor indescritível saltou lá de dentro, direto para as minhas narinas. Senti aquele mau cheiro percorrer minha garganta e se alojar nos meus pulmões. Dava para sentir o gosto daquele fedor forte, quente e amargo. Foi o suficiente para me fazer vomitar. Em seguida, algo começou a se esgueirar pela porta do banheiro. A princípio, achei que fosse algum tipo de líquido escuro e viscoso, mas quando chegou mais perto, pude ver que eram insetos. Nenhuma espécie na terra sequer se parecia com aquilo. Eram como lagartas, porém, tinham ferrões e garras como de um crustáceo. Pareciam ter cerca de 15 centímetros. Tinham grandes olhos pretos que se destacavam no topo de suas cabeças e a coloração de seu corpo era de uma tonalidade marrom avermelhada. Aquele bando de vermes vinha rastejando vagarosamente na nossa direção. Não precisavam ter pressa. Não iríamos a lugar nenhum. E todos sabíamos disso. Não importava o quanto eu fizesse esforço para me mexer. Meu corpo não obedecia às ordens que meu cérebro dava. Vi quando o primeiro apareceu no meu joelho. Tentei forçar um grito quando vi aquele verme nefasto começando a roer minha perna e o sangue começou a respingar na barra da minha bermuda. Levou uns 2 segundos para que eu sentisse uma dor aguda quando o verme começou a puxar o meu ligamento cruzado. Logo,
Ele começou a dilacerar o nervo meio amarelado com suas garras de caranguejo, enquanto o sangue escorria pela minha pele, e pedaços do meu couro balançavam junto com os movimentos bruscos que o inseto fazia. Meu corpo não se movia, mas eu sentia a dor lancinante que aquele pequeno ser me infligia. Senti outros vermes roendo meus sapatos, e logo meus dedos dos pés e calcanhares, assim subindo pelas minhas panturrilhas, provocando ondas de agonia que eu nunca achei que chegaria a experimentar nessa vida. Em seguida, a porta se abriu completamente, e o que deveria ser o interior do banheiro era na verdade uma caverna iluminada por uma claridade vermelha. Uma onda de calor infernal partiu lá de dentro e atravessou meu corpo. Nenhuma palavra seria capaz de descrever tudo aquilo. Enquanto tentava recuperar o ar depois daquela onda de calor, os insetos foram queimados também, se debatendo e derretendo até se tornarem uma lama gosmenta no chão. Ouvi uma voz atrás de mim. Não era ninguém que estava na festa. Era uma voz de criança, de um menino, mas falava como adulto. Tinha uma seriedade na voz que só quem já viveu muitos anos poderia ter. Sua entonação era calma, porém preocupada. E ele falava como se estivesse recitando um texto decorado ou como se estivesse entoando uma lamentação. Aquilo foi libertado. Ai do mundo que sofrerá com a maior das desgraças. Tão velho quanto o próprio tempo, conhecido como Mal Supremo. Ele não tem consciência, não tem piedade, não tem propósito. Buscará destruir tudo, até que só reste sua própria existência. Não encontrará paz enquanto existir algo além dele mesmo. Eu não sei se eu falei ou se simplesmente pensei, mas quis saber de quem aquele menino falava. Não há um nome específico para defini-lo. A razão dos nomes existirem é para distinguir indivíduos, e ele é único. Não há nada no universo igual a ele. Ele próprio é o nada. Ele é a inexistência, a ausência do ser e do existir. Ele é o abismo sem fim, o vazio, a treva absoluta, o silêncio eterno. A voz atrás de mim se calou e soltou um suspiro de medo que pareceu vir das profundezas de sua alma. Então, ouvi um urro bestial. Nada que já tivesse existido nesse mundo deveria ser capaz de produzir um tom semelhante àquele. Era um grito enfurecido, metálico, rasgado e profundo, tão forte que meus ouvidos sangraram. Senti o líquido quente escorrer pelas minhas orelhas. A voz do menino voltou a vacilar atrás de mim. Lá vem ele. Outra onda de calor partiu de lá de dentro. Vi a pele das minhas mãos sendo queimada, produzindo bolhas de água que estouraram, me causando uma sensação de ardência insuportável. Senti a pele do meu rosto queimar. Meus pulmões queimaram com o ar quente que puxei para dentro deles. Todo o ar em nossa volta estava pesado. O vômito que escorria pelo meu peito foi se evaporando e fazendo subir um fedor horrível, misturando com aquele que já impregnava o ar. Então, o dono da voz atrás de mim entrou no meu campo de visão. Não acreditei quando o vi. Eu não reconheci sua voz, mas sua aparência não tinha como não reconhecer. Era eu. Bem, era uma versão minha de quando tinha uns 9 ou 10 anos. Ele caminhou até uma mesa na sala e aquele calor todo não o incomodava. Pegou o papel e uma caneta e se sentou no chão, como uma criança se senta tranquilamente para desenhar. Ficou ali, escrevendo por um tempo, enquanto eu o olhava atônito e sentia mais e mais a aproximação daquela entidade ancestral e profana. Claramente, o menino se levantou e caminhou em minha direção. Me olhou nos olhos por um segundo com uma profunda tristeza. Depois, colocou o papel na minha mão queimada. Me questionei como aquele papel não tinha queimado com todo aquele calor. E o garoto parecia ouvir meus pensamentos. Então, ele disse: "Este calor não afeta objetos nem seres puros." Em seguida, ele olhou para trás rapidamente e se voltou para mim. Agora, com pressa. "Não tenho mais tempo de te explicar, mas tudo o que preciso te contar está neste papel." Ele ia falar mais uma coisa, mas fomos interrompidos por um outro urro hediondo daquele ser, mais perto dessa vez. Meus tímpanos estouraram de vez, porque de repente eu não ouvia mais som algum.
Apenas vi o garoto cair no chão agonizando com as mãos na cabeça e rolando de dor. Sua boca estava aberta, como se estivesse gritando para mim. Eu queria ajudá-lo, mas não conseguia me mexer. Logo ele começou a se debater em um ataque convulsivo, até que de repente parou. E eu fiquei olhando desesperado para a imagem de um garotinho morto. Um garotinho que era idêntico a mim quando criança. De repente, senti que o ser finalmente tinha chegado. Mesmo agora, não sou capaz de definir o que vi. Inteligência nenhuma neste mundo seria capaz de o fazer. Não tinha nenhuma forma definida, nada que fosse possível descrever ou sequer entender. Nosso cérebro é capaz de compreender e interpretar imagens como quadrados, cubos, cilindros, esferas, em cima, embaixo, cabeça, membros, mas aquela coisa não tinha nada disso. Eu sequer entendia onde ela começava e onde terminava. Quanto mais eu olhava, mais meu cérebro parecia dar um nó. Com certeza, aquilo não era baseado em nada que já tivesse sido criado. Eu não sou capaz sequer de dar uma descrição aproximada, embora a imagem ainda esteja nítida em minha memória e, com certeza, ainda continuará me trazendo noites de insônia enquanto a minha mente permanecer lúcida. Aquela coisa pairando na sala, se contraindo e se expandindo, indo em todas as direções, parecia procurar algo. Não sei explicar exatamente como, mas ele desapareceu diante dos meus olhos. Mas não como mágica. Ele pareceu se fundir com a realidade deste mundo e se desfez por completo. Aos poucos, o calor foi cessando e meu corpo começou a formigar. De repente, dei um suspiro profundo, como se o ar estivesse voltando aos meus pulmões. Apenas aquele momento. Nada nessa vida me deu mais alívio do que a sensação de saber que eu podia me mover novamente. Olhei em volta. Tudo parecia estar exatamente como antes. O relógio marcava 3:01 da manhã e eu estava completamente intacto. Olhei para os meus amigos e estavam todos catatônicos, olhando para o teto com uma expressão de êxtase. Aparentemente eu fui o primeiro a retornar da viagem. Passei as mãos no rosto e sorri comigo mesmo, impressionado com as alucinações causadas pelas drogas. Eu mal podia esperar para ver como tinha sido a experiência dos meus amigos, mas não queria chamá-los de volta. Eu não sabia se podia interromper a viagem deles, então eu iria esperar que todos retornassem. Me levantei para esticar as pernas e jogar uma água no rosto quando um papel caiu do meu colo. Um pulso de adrenalina correu pelo meu corpo. Olhei para o papel no chão e ponderei por cerca de 10 segundos. Então, decidi. Me abaixei e peguei a folha dobrada. Abri e comecei a ler. Se estiver lendo isso, significa que ele não percebeu você. Talvez nem percebeu este mundo, ou caso contrário, você estaria morto. Agora preste atenção. Quando terminar de ler, destrua este papel de forma que ninguém possa saber que foi escrito aqui. O mundo não precisa e nem merece saber que algo como aquilo está solto por aí. Eu pude senti-lo enquanto estava vindo. Ele não iria destruir tudo de uma vez. Irá se esgueirar e se espremer entre as sombras deste mundo. Estará em todo lugar e nenhum lugar ao mesmo tempo. Talvez você venha vê-lo de relance de vez em quando nas sombras, nos reflexos do espelho, te olhando através de alguma janela enquanto você está olhando para outro lugar, em pequenos movimentos percebidos pelo canto do seu olho. Mas preste muita atenção. Não olhe. No futuro, ele irá começar a se manifestar para o mundo. Mas preste muita atenção. Não olhe. Não importa o quão explícito ele se pareça. Ignore-o como se sua vida dependesse disso. Pois sim, provavelmente depende. Quando ele foi suprimido, não existia nada além dele e do Criador. O próprio tempo não existia. Mas agora, ele está conhecendo tudo, aprendendo tudo, e ele irá, com certeza, destruir tudo. Não se esqueça, o mundo não pode saber da existência dele, pois isso o tornará mais forte. Infelizmente, não poderei mais te acompanhar. Dei a minha vida para que ele não te notasse, pois foi para isso que eu fui criado, para te proteger. Eu sou o seu anjo da guarda. Pois bem, este era o conteúdo da carta que eu deveria ter destruído. Quanto aos meus amigos, continuaram suas vidas, e aparentemente só eu tive aquela experiência. Segui minha vida como pude depois daquele dia.
Mas eu nunca mais fui o mesmo. O peso daquele segredo me sufocava dia e noite. A imagem daquela coisa pairando no espaço vazio da minha memória, cada vez que eu fechava os olhos, foi demais para mim. Então, eu surtei. Hoje estou aqui no manicômio. Tentei me matar diversas vezes para me livrar da responsabilidade de carregar o fardo desse conhecimento proibido sozinho. Mas por alguma razão, que eu ainda não conheço, todas as tentativas de suicídio foram frustradas sob circunstâncias estranhas. A corda da forca quebrou, o sangue nos cortes dos pulsos coagulam rápido, evitando que eu sangrasse até a morte. Até os muitos e variados remédios que eu tomei de uma vez me fizeram vomitar. Mas agora não faz mais diferença. Eu quero que o mundo saiba. Eu quero que você também comece a fazê-lo assim como eu comecei a ver. É como um gatilho para chamar sua atenção. Ele está vindo. Ele está nos cercando. Mas não o sabíamos antes. Mas agora que paro para pensar, já faz um tempo que o percebeu te rondando, te vigiando. Você o vê depois de um relance pelo reflexo do espelho do banheiro. Ou ouve quando volta para a cama, depois de levantar no meio da noite. E quando vai verificar, pensa que não foi nada. Ele está te observando enquanto dorme. Ele está te olhando nesse exato momento. Ele está bem atrás de você. Gostaram da história, seres do submundo? Essa história foi escrita por um dos patrões, o Jorlan. Jorlan, valeu pela história, parceiro. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.